importante para os produtores rurais. Vamos falar sobre o trabalho da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Anater, uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E quem participa conosco e traz as informações, também vai falar sobre as demandas e prioridades, é o Jefferson Coriteac, que é presidente da Anater. Seja bem-vindo, presidente. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Raíssa. Obrigado a todos que nos veem hoje. Presidente, o senhor tomou posse em abril, não é mesmo? Situa para nós como está o trabalho da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural até agora. A gente tem estimativas de atendimentos já prestados, oferecidos, né? E que público também recebe essa assistência técnica? Que panorama o senhor pode trazer para a gente? Bom, Raíssa, assumi há pouco mais de 20 e poucos dias, né? Nós estamos aí enfrentando algumas dificuldades, diria, por conta do que foi apresentado no governo passado ou feito pelo governo passado. Mas, mesmo assim, temos alguns dados, algumas informações. São mais de 106 mil famílias atendidas na assistência técnica e extensão rural no Brasil todo. Temos uma expectativa de atender muito mais pessoas, claro, com um orçamento um pouco melhor, quem sabe, no ano que vem. O orçamento que nos foi deixado não é um orçamento que consigamos aumentar muito a assistência dessas pessoas, mas é uma coisa que a expectativa é bastante grande, né? Nós temos, a exemplo da chamada pública da Anater Mulher, que era uma demanda muito antiga das mulheres, das produtoras rurais, uma chamada específica. A pretensão é que nós façamos o atendimento a 10.500 mulheres no Brasil todo, e são 35 módulos, né, 35 programas que nós vamos fazer, e um investimento de 50 milhões de reais. Então, é uma das alternativas aí que nós estamos fazendo. Temos alguns outros projetos pela frente, tudo depende muito da parte orçamentária, mas é uma agência que se presta a fazer a assistência técnica. E como um dos lemas e dos motes do governo do presidente Lula, voltar a que as famílias tenham alimento, né? As famílias hoje passam fome, nós temos milhões de pessoas passando fome. Então, a ideia é nós fazermos uma qualificação dessas famílias para que elas produzam mais, tenham mais, na hora de fazer a coleta, tenham uma produtividade melhor e também façam a comercialização. Então, nós estamos aqui dispostos a contemplá-las, né? Contemplar essas famílias, contemplar esses agricultores com essa assistência. Maravilha. O senhor citou aí também o apoio para as mulheres, né? E a gente tem visto essas mulheres do campo tomando a iniciativa, muitas vêm de uma sucessão familiar. É importante fortalecer a presença feminina no campo, né, presidente? Claro, sem dúvida, Raíssa. A mulher hoje, o título de posse da terra, normalmente ele é dado para as mulheres, né? Quando se faz ali a titulação das terras, ele é dado para as mulheres. Por quê? Para que essas mulheres sejam protagonistas, elas sejam as chefes de família, né? Para que não sejam negociadas as terras, para que elas possam manter os filhos, e nós estamos programando uma assistência técnica para jovens, né? Hoje o êxodo rural, principalmente da juventude, é muito grande, porque o jovem ele sai da terra porque não tem alternativas, né? Ele vai para a cidade grande, larga a terra porque, primeiro, em alguns casos, não tem o título. Então, ele fala, bom, vou ficar aqui para quê? Não tenho perspectiva de dar continuidade, a terra não é dos meus pais. Quando você dá o título, é um incentivo para que esse jovem fique, mas se você também não o qualifica, que você também não dê uma assistência para ele, ele vai para a cidade grande e larga, às vezes, o campo. E nós precisamos desse protagonismo do jovem no campo, e, por isso, nós vamos trabalhar para isso, estamos buscando algumas alternativas, vamos fazer um projeto piloto
a ideia de fazer um projeto piloto. Estivemos hoje com a secretária de Agricultura Familiar do Piauí, aqui nos visitando, e ela fez uma proposta de um projeto piloto para jovens, e nós vamos estudar, ver a parte orçamentária para ver se isso é viável ou não, se está dentro da nossa condição ou não para implementar isso. Com certeza. E a gente vê que a assistência técnica é importante para profissionalizar aquele negócio, né? Presidente, na prática, como funciona? Vai lá o consultor a campo, vê o que está errado, passa orientações. Como é que é essa assistência técnica? Então, assistência técnica são contra as empresas. Tem empresas públicas e empresas privadas, né? Eu faço uma chamada para essas empresas dizendo, olha, nós vamos ter uma determinada região. Vou dar um exemplo para você, tem um projeto bastante importante, que é o projeto Dom Helder Câmara, que é o PDHC, na região semiárida. E nós fazemos a chamada pública, contratamos empresas privadas e públicas, exemplo de Emateres, exemplo de empresas ligadas aos governos, e fazemos chamadas também para as empresas particulares, né, sociedade civil. Essas empresas, elas contratam seus técnicos e levam esses técnicos até a estrutura rural ali, o campo, as chácaras, enfim, as plantações. E esses técnicos, eles vão analisar. Vou dar um exemplo de uma plantação. Olha, nessa plantação existe a possibilidade de você aumentar a sua produção se você fizer esse tratamento. Então, ele vai fazer uma análise de solo, vai procurar saber se está faltando alguma substância, alguma coisa, para melhorar a plantação. E não só a plantação, mas a maneira e o manejo na coleta, na colheita, o manejo na hora de você fazer a estocagem, o manejo e a maneira de você fazer a venda. Então, nós acompanhamos desde a plantação, a colheita até a venda. Essa é a função da assistência técnica, de preparar essa pessoa, que às vezes ele tem a boa vontade, mas falta a orientação técnica dele ali. Por isso, nós entendemos que a assistência técnica ela tem muito a cooperar com o agricultor familiar para que ele possa aumentar a sua produção. E nós temos um dado bastante importante e relevante para o Brasil: 70% do alimento que vai para a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Hoje, o dia a dia, as pessoas hoje passam fome porque grande parte dos agricultores familiares, até por conta de não ter o incentivo, eles estão saindo da agricultura familiar, não estão produzindo alimento, estão produzindo mais soja, milho, enfim, o alimento mesmo, as hortaliças, a mandioca, os legumes que são produzidos pela agricultura familiar acabam ficando mais de lado porque eles têm que procurar a parte mais rentosa. E aí é onde entra a assistência técnica, preparar esse agricultor para que ele produza mais, venda mais e ganhe mais. Tá certo. E como é que está a abrangência desse programa? A gente tem regiões que demandam mais, talvez, ou que o número é maior dessa assistência, presidente? Então, nós temos alguns, dentro dos nossos projetos, nós temos algumas coisas específicas, né? Alguns planos específicos de assistência. E nós temos que contemplar como um todo. Nós temos programas específicos para quilombolas, para indígenas, para assentados da reforma agrária. Então, isso depende muito da região que é demandada, depende muito da região, dependendo da... Vou dar um exemplo aqui para todos. Agora, essa região do Rio Grande do Sul, que está passando por essa estiagem, é necessário fazer um treinamento para que as pessoas possam melhorar agora a sua produção, possam melhorar a sua colheita, fazer de uma maneira diferente, e isso a Anater está à disposição. Então, se uma chamada for feita para essa necessidade, ela vai ser regionalizada. E um dado também bastante importante, Raíssa. A assistência técnica, nós estamos fazendo essa programação, ela é diferente na maneira de ser feita no sul do norte, do oeste, enfim, ela difere, porque você não pode usar a mesma maneira, a mesma política de assistência técnica para 27 estados, né? Você tem que, em determinadas regiões, você precisa fazer essa mudança, precisa fazer essa adequação
dessa política. E essa é uma estruturação que nós estamos fazendo através da nossa parte técnica, da estrutura técnica que a Anater tem, para dar assistência técnica para as regiões de acordo com as suas necessidades. Cada local tem a sua particularidade ali, né? Presidente, olha, muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar, que mensagem o senhor deixa, então, para esses agricultores familiares do nosso país? Bem, primeiro dizer que é uma honra e um prazer estar aqui falando com vocês, agradecer pelo convite, dizer que nós estamos à disposição para implementar e para fazer voltar o alimento na mesa do trabalhador, qualificar esse agricultor para que ele possa produzir mais, ganhar mais, levar riqueza para a sua família e levar o alimento para a nossa mesa, que é o principal. É isso aí. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seguimos acompanhando aí as ações da Anater. Muito obrigada e uma ótima noite para o senhor.